Inicialmente, né, gostaria de apresentar uma foto do prédio principal da escola. Eu trabalho no departamento de genética, sou professora titular, e meu e-mail está aí à disposição de vocês todos, caso queiram me contactar. Como o Tiago falou, eu fiz parte, durante 6 anos, da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, e a minha apresentação aqui vai dizer respeito a essa experiência que eu tive como membro e depois como vice-presidente da CTN-Bio. Recentemente, há uma classe de técnicas que são ditas inovadoras de melhoramento de precisão, sendo que eu vou me ater mais àquelas que são dirigidas ao melhoramento de plantas. Como o professor que me antecedeu, o melhoramento genético de plantas tem contribuído substancialmente para a melhoria das culturas e mesmo dos animais domesticados em todo o mundo, né? Recentemente, há esse conjunto de técnicas que ele bem retratou, que são de fenotipagem de alto rendimento, que muito tem, vamos dizer, aprimorado, né, essa parte que diz respeito à obtenção de fenótipos altamente precisos e que aumentam a eficiência da prática de seleção. Aqui eu vou abordar, na realidade, 2 aspectos ou dois conjuntos de técnicas, que são a transgenia e a edição, que têm sido usados para criar fenótipos e agregar valor às culturas melhoradas. A gente não pode dizer que tanto a transgenia como a edição vêm promover vamos dizer, uma revolução dentro da área de melhoramento, porque, na realidade, elas trazem um valor agregado àquilo que já vem sendo melhorado, que já vem acumulando alelos favoráveis, né, pelas técnicas convencionais de melhoramento. O que a gente tem de interessante nessas 2 técnicas é que a primeira delas, vamos dizer assim, tem por característica, ou tem por foco, introduzir um DNA exógeno na planta melhorada, né? E a edição, por sua vez, ela se beneficia de uma técnica ou de uma tecnologia que é mediada por CRISPR, que eu vou explicar logo em seguida, que promove justamente modificações no genoma sem que haja a inserção de um DNA exógeno. Então, ela tem uma série de vantagens, e talvez a principal delas seja a dispensa da avaliação de risco e pelo fato de que esses produtos não são considerados OGMs e, portanto, a sua comercialização não passa, ou pelo menos na maioria das vezes, pelo mesmo sistema regulatório que os transgênicos são obrigados ou estão sujeitos. Então, só para vocês lembrarem, né, eu acredito que a maioria de vocês sabe disso, o Brasil é um dos grandes produtores de transgênicos, né, um dos países que tem grandes áreas plantadas com tolerantes a herbicida, resistentes a inseto, plantas tolerantes a estresse hídrico. Os 2 primeiros fenótipos são os que mais têm recebido a atenção das empresas. Mas nós temos também aumento de taxa de crescimento em eucalipto, resistência a vírus em feijão, resistência a nematóides e algumas características de interesse industrial, principalmente fora do Brasil, aumentando qualidade de fruto, por exemplo. Então, atualmente, cerca de 70% da área cultivada no país com plantas geneticamente modificadas correspondem aproximadamente aí, ou ocupam 60 milhões de hectares. Bom, lembrando um pouquinho,
A transgenia ela é centrada principalmente num evento da natureza, assim como vocês vão ver que a edição também o é, né? Então, a natureza inspira o cientista a buscar, vamos dizer, adaptar esses fenômenos da natureza para uso biotecnológico. Então, o primeiro deles é bem conhecido, acredito por vocês todos, que é essa bactéria de solo, que normalmente é um patógeno, principalmente em solo temperado, de videira, algumas árvores e algumas frutas também, de arbóreas, e mesmo algumas plantas herbáceas perenes, né? E o que o Agrobacterium faz como patógeno? Ele cria, como vocês podem ver ali à direita do slide, esse tumor que é consequência de uma colonização por parte da bactéria do tecido vegetal. A gente sabe, por exemplo, que o risóbio, né, é uma bactéria que convive com a raiz da planta, né, fixando o nitrogênio, e é um tipo de associação, né, que existe envolvendo o risóbio e as leguminosas. No caso do Agrobacterium é um pouco diferente, né? É uma colonização de natureza genética. E por que eu falo isso, né? Porque essa bactéria ela é capaz de levar à planta uma parte do seu DNA. Bem interessante isso, não é? É raro essa colonização que envolve a expressão dos genes de bactéria por parte da planta. E essa expressão de alguns genes da bactéria por parte da planta se reduz, vamos dizer assim, a uma região plasmidial da agrobactéria, que é chamada de tDNA, ou região tDNA, e que esse plasmídio é capaz, então, de, através de uma região de virulência dele, transferir essa região tDNA para a planta. Essa região é separada aí por duas bordas de cerca de 25 pares de base, e o uso da tecnologia do Agrobacterium envolve aquilo que a gente chama de desarmamento do plasmídio. Por que isso, né? Porque, na realidade, quando esse plasmídio, ou tDNA, melhor, é transferido para o núcleo da célula vegetal, ele causa doença. Ele causa justamente a formação daquele tumor, né? Porque a planta, quando recebe esse tDNA, ela sintetiza precursores de hormônios, precursores de auxina, que, por sua vez, vão formar um nicho apropriado para o próprio crescimento da bactéria, uma vez que ela consegue catalisar ou metabolizar esses compostos para a sua própria sobrevivência. Esse sistema Agrobacterium planta, como está mostrado aí nessa figura, é um sistema muito conhecido, há muitas revisões a esse respeito, dada a beleza dessa estratégia da bactéria, né, no sentido de fazer a planta ou a célula vegetal produzir esses compostos que favorecem o crescimento da bactéria. Como é que ela faz isso? Ela tem uma região que é chamada VIR, que é um operon, né, um conjunto de genes, e esse operon VIR, ele expressa várias proteínas que permitem justamente a transferência do tDNA para o genoma vegetal. Cada um desses elementos da região VIR produz uma proteína, ou é traduzido numa proteína lá no interior da célula bacteriana, que, por exemplo, vão
vão proteger esse tDNA de qualquer enzima, né, para que ele não seja degradado, vão permitir a formação de um poro. Se vocês olharem na figura ali, há um poro de transmissão do tDNA para o núcleo da célula vegetal. E esse poro é construído por esse conjunto de peptídeos que são justamente traduzidos pelo operon vir. Então, há um poro realmente que permite, então, que o tDNA, protegido por um outro conjunto de proteínas, atravesse a membrana bacteriana, a parede celular vegetal e a membrana do núcleo, de tal sorte que no núcleo ele se expresse, né? E ele se expressa justamente produzindo vamos dizer, o conjunto de oncogenes, não é? Que forma, então, os precursores de hormônios, que, por sua vez, são catabolizados, né, pela bactéria, formando, assim, um nicho que a favorece em termos de crescimento. Ora, não é difícil da gente entender o que o homem fez. Na realidade, ele desarma esse plasmídio, né? Ele retira esses oncogenes e, naquela região que correspondia ao tDNA, ele insere genes de interesse para a planta e para o melhoramento. Atualmente, o que se faz é usar linhagens desarmadas, portanto, sem o tDNA, e colocar um vetor ou um pequeno plasmídio artificial no interior do agrobactério, de tal sorte que a região vir passa a ler também aquele novo plasmídio e faz com que a região de interesse também seja enviada para o núcleo da célula vegetal. Portanto, se constrói aí o que se chama de um sistema binário e a região de interesse agora então, direcionada pelo mesmo operon vir para a célula vegetal. Com isso, a gente tem aí uma série de eventos transgênicos que, inclusive, foram adotados na agricultura brasileira, como a soja tolerante a glifosato, né, que foi o primeiro evento a ser introduzido no Brasil, e que passa, então, a favorecer o agricultor no sentido de que ele possa distribuir ou pulverizar o herbicida após a emergência da planta modificada. Isso foi uma revolução importante, né, porque antes havia todo um combate, entre aspas, pelo uso de herbicidas que a planta não era tolerante, e isso causava danos à lavoura por si, né? Hoje a gente tem, então, essa possibilidade de usar vários herbicidas e, portanto, várias transgenias para os diferentes herbicidas, inclusive acumulando genes de vários herbicidas por cruzamento em linhagens transgênicas. Então, só para explicar para vocês, as tolerantes ao glifosato, por exemplo, são aquelas que têm na sua composição genômica, por transformação, por transgenia, uma enzima que restaura a via do ácido chiquímico. Então, a gente vê na esquerda ali um esquema da via do ácido químico, que é aquele que produz fenilalanina, tirosina, triptofano, ou seja, aminoácidos aromáticos, e que o glifosato, por sua vez, rompe essa via. Quando você introduz na planta uma enzima que restaura essa via e que não é sensível ao glifosato, você passa a ter, então, uma planta transgênica que é
por sua vez, tolerante ao glifosato. Essa tolerância a herbicidas, há vários exemplos liberados no Brasil, há vários herbicidas. Normalmente, esses genes que são introduzidos na planta transgênica são de origem bacteriana. E esses genes, então, são capazes ou de se ligar ao herbicida, ou, no caso da CP4 e PSPS, restaurar a via. Há vários mecanismos pelos quais a planta passa a ser tolerante ao herbicida que é aplicado pós-emergência. E há também um conjunto de plantas que são resistentes a inseto. Novamente, eu repito, a biotecnologia se faz por imitar a natureza, né? Então, a gente vê aqui o bacilo BT, que é o Bacillus thuringiensis, que ele naturalmente é capaz de produzir uma proteína que se cristaliza e que é uma toxina. É uma toxina para evitar justamente a sua degradação, né? E o que acontece? Se a planta passa a produzir essa toxina, que é tóxica a insetos, não é? Oriunda do bacilo, quando for atacada, por sua vez, por larvas de insetos, há, então, esse acúmulo de proteína do BT, e a larva, que está na folha, aqui no exemplo, né, ela morre, então, por intoxicação. Não há preocupação com relação ao fato de a gente se alimentar desses organismos geneticamente modificados com proteína BT, porque essa proteína ela só é capaz de ser assimilada pelo intestino da bactéria, da larva, né? Ela não tem afinidade pelo intestino humano. Então, há um conjunto de plantas expressivo, né, como o algodão, por exemplo, no Brasil, e que são tanto tolerantes a glifosato ou a outros herbicidas, como resistentes a insetos, e essa resistência a inseto, ela advém de vários genes de BT. Há uma infinidade aí, cerca de 500 genes conhecidos de BT, que podem ser introduzidos na planta. Então, a gente sabe que esse acúmulo de vários genes, então a gente tem nessa figura aí vários genes CRY, né, que são os nomes dos genes que codificam, então, essa proteína do cristal, com genes de tolerância herbicida, por exemplo, PAT, EPS, PS, que são combinados, é importante que a gente saiba disso, são combinados por cruzamento. Então, não é que se faz transgenia de forma conjunta, ou seja, na mesma construção em que há o gene BT, não é aquela que é a mesma que contém o gene PAT, por exemplo, né? Ou EPS-PS. O que se faz é ter um evento para CRY, um evento para EPS-PS, esses eventos são cruzados e nas gerações subsequentes são selecionados aqueles, no caso do milho, por exemplo, aqueles híbridos que acumulam ou piramidam esses eventos numa única planta, né? E como é que se faz a análise de risco desses transgênicos, né? É importante eu mencionar que a análise de risco é feita em termos de equivalência substancial, ou seja, quando você tem um background genético, né, de milho, ou de soja, ou de algodão, e nesse background genético é introduzido um transgene, esse background genético tem que ser substancialmente igual ou equivalente àquele mesmo background que contém o transgênio. Então, a gente chama de equivalência substancial. E quando você piramida ou acumula esses genes no mesmo indivíduo por cruzamento convencional, a análise de risco ela é simplificada, uma vez que cada evento individual
já foi, por exemplo, liberado pela CTN-Bio. Então, é isso que diz aqui nesse slide, né, ali na última frase, que pode-se usar um fast track, né, ou seja, uma análise mais rápida, uma vez que todas aquelas exigências para a liberação comercial de um transgênico já foram satisfeitas. Que exigências são essas? Que a nova proteína ou a nova enzima não cause dano à saúde humana ou vegetal ou animal, que ela não cause dano ao ambiente, né? Que ela se acumule no solo, por exemplo, proteína Bt, mas que isso não cause nenhum dano adicional. E para isso é feito o que se chama de um monitoramento pós-liberação comercial, durante 5 anos, que a CTN-Bio analisa. Havia uma preocupação grande, quando eu estava lá, com relação ao acúmulo de proteína Bt no solo. Então, as grandes empresas eram obrigadas a fazer relatórios sobre o acúmulo dessa proteína, se havia riscos adicionais ao ambiente. São feitas uma série de testes em animais de laboratório, em placas de fungo, por exemplo, com o substrato do produto transgênico e na ausência dele, de tal sorte que os laboratórios que são independentes da empresa elaborem laudos de segurança em relação a um conjunto de micro-organismos que são colocados frente a esses produtos, né? Então, vejam, eu posso dizer para vocês que sempre os alunos me perguntam isso, né? Que os transgênicos que estão aí liberados comercialmente são seguros, eles passam por análises de risco bastante elaboradas, e esse é o grande custo da liberação de um transgênico. Para as empresas, o sistema regulatório de cada país, o custo desse sistema é muito maior do que a própria produção do transgênico, né? E isso tem limitado bastante a universidade, por exemplo, ou as empresas públicas, a se sentirem confortáveis para a produção de transgênicos, dado o custo regulatório. Então, é importante a gente saber isso. Aqui tem uma lista de GM, ou caracteres, né, que têm sido modificados geneticamente no mundo por transgenia. Então, tolerância a estresse abiótico, por exemplo, resistência seca, né, importante aí em termos de mudanças climáticas, né, pela introdução de uma cold shock protein B, que leva a maior estabilidade do RNA mensageiro. Também, no caso da futuragene do eucaliptus, há uma enzima que é expressa na planta, superexpressa no caso do transgênico, que causa um afrouxamento na parede celular, e isso faz com que ele que a célula, né, do parênquima se permita um alongamento mais rápido e, portanto, um corte também da árvore em 5 anos, em vez de 7 ou 8, como é no caso dos não transgênicos, né? A gente tem o caso clássico da Embrapa, né, que produziu o feijão resistente ao mosaico dourado, ao vírus do mosaico dourado, pela expressão pela própria planta de um RNA antissense, né, por exemplo, 3 linhas, 5 linhas, que vai se ligar ao viral, e com isso formar uma fita dupla que é naturalmente silenciada, então, pela planta, e com isso não há a multiplicação viral no interior da célula vegetal. Herbicida, tolerância a herbicida, como eu já falei, resistência a inseto, alguns casos de modificação na qualidade do produto,
né? No caso de maçã, se faz, então, a supressão do gene que leva ao escurecimento da fruta, me desculpem, após o corte, né? Então, isso traz ao consumidor um produto de mais qualidade. Pode-se usar o gene CRY também para resistência a nematóide, né? Tem uma soja da BASF com essa característica. E há também alguns exemplos de controle de polinização, por exemplo, para macho esterilidade em canola, por um gene que é chamado BARNase, e que causa, então, a macho esterilidade por RNA de interferência, que é um fenótipo interessante, não é? Quando a gente quer produzir híbridos em larga escala, em que das linhagens é macho estéril. Então, como eu disse, muito importante em todos esses casos é a análise de risco, que no caso do Brasil é feito pela CTNBio, e eu fiquei 6 anos lá, posso assegurar a vocês que é uma comissão séria, que faz, então, um parecer, seja para uma liberação planejada, ou seja, uma liberação em regime de contenção, em que a empresa tem uma série de requisitos a cumprir para que não haja escape daquele ensaio, né? Imaginem vocês aí um ensaio para resistência a inseto, em que a empresa vai, então, testar aquele evento transgênico na presença do inseto ao lado do controle não transgênico, né? Então, essas liberações planejadas, elas são de interesse da própria empresa, e elas são visitadas por membros do MAPA para o seu devido controle e até multa, eventualmente, né? E depois aquele ensaio todo, ele ou sofre enterro, ou ele é queimado, e para que, então, se caracterize como uma liberação planejada, ou seja, uma liberação em regime de contenção que vai ser destruída. Uma vez que os resultados da liberação planejada são satisfatórios para a empresa, então ela entra com o pedido de liberação comercial. Vou contar uma historinha bem rápida aqui, engraçada, que aconteceu quando eu estava na CTNBio. Entrou um pedido de liberação planejada do eucalipto. Imaginem vocês o que fazer com o ensaio de eucalipto, né, de uma árvore, após uma liberação planejada. O que a gente faz? Né, a gente queima o ensaio? É muito grande, né? A gente faz enterro. Então, foi uma discussão que se estendeu na CTNBio, né, para decidir qual seria a melhor estratégia numa liberação planejada de uma espécie arbórea. E havia, na minha época, um professor, presidente da CTNBio, muito engraçado, e nós sofríamos muita, não diria repressão, mas muita crítica por parte de alguns segmentos da sociedade, né? Inclusive invasão na reunião da CTNBio. E a reunião da CTNBio, elas se faz em 2 etapas. Na quarta-feira são reunidas as setoriais humana e animal, que analisa risco para a saúde humana e animal, e a outra setorial, que é a vegetal ambiental. Na quinta-feira é a plenária, ou seja, é quando se decide, né, no conjunto dos 27 membros que compõem a CTNBio, se aprova ou não toda aquela pauta que é sempre muito grande. Então, ele era muito engraçado, ele é químico da USP, e ele disse, eu tenho uma sugestão, vamos fazer banquinho, né, com o tronco do eucalipto e distribuir para as escolas. E aí ele falou, não, melhor não, porque vai que o DNA exógeno sai pelo buraquinho do eucalipto e entra no bumbum das crianças, né? Então, essa é uma história muito engraçada, como muitas que aconteciam na CTNBio, fruto da presença de um grupo de pessoas que assistia à plenária e que era crítica à adoção da tecnologia.
Hoje, felizmente, eu acho que no Brasil há um consenso, né, que tudo que é liberado é seguro. Muito bem. Vamos adiante, então. Né? Então, aqui a gente tem uma tabela, mais ou menos 57 milhões de hectares do Brasil corresponde à área cultivada com GMO, ou seja, com plantas geneticamente modificadas, ou, no caso aqui, a gente tem 139 eventos. Evento é todo organismo que chega a CTN-Bio para liberação. Não necessariamente ele é cultivado, aí depende da empresa, do interesse da empresa, de concorrência, enfim. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 26 eventos de algodão, 77 de milho, né, bastante milho. Quando eles são piramidados, considera-se um evento, né, de piramidação, 22 de soja, 4 de eucalipto, que são esses para aumentar a taxa de cruzamento, de cana-de-açúcar, todas elas BT, e tem também um trigo importado da Argentina para tolerância seca, que não é cultivado ainda. Então, vocês vejam que, no caso de algodão, cerca de 80%, do milho 89%, da soja 98% de adoção da tecnologia. No Brasil, como se diz, o labeling, né, é obrigatório nos produtos, e eu atualizei isso hoje à tarde, mas talvez tenha aí alguma pequena alteração em relação a essas áreas totais e cultivadas com OGM, mas dá para ter uma boa ideia da adoção da tecnologia pelo nosso país. Bom, e eu queria agora, acho que me resta ainda um tempo importante, que é uma outra inspiração dos cientistas com relação à adoção de um sistema que é considerado faz parte da defesa de bactérias, que é justamente o que se chama de um loco CRISPR. E esse loco CRISPR, que faz parte do genoma da bactéria, ele passou a ser uma ferramenta importante de edição em plantas e animais, né? Inclusive com implicações em humanos, e daí porque esse título is no longer just a gene editing tool, ou editing tool. Ok. Bom, o que é esse loco CRISPR? Então, se vocês olharem aqui no meio do slide, vocês veem que é um gene bacteriano que tem um conjunto de proteínas que são funcionalmente enzimas, que é chamado de Cas. E aí, em seguida desse gene, vem sequências idênticas, palindrômicas, representadas ali por um losango preto. São repeats, né? São sequências repetidas, intercaladas, vejam, por retângulos coloridos que correspondem a relíquias, né? A resquícios de DNA viral. Então, cada vez que a bactéria é infectada por um vírus, por um bacteriófago, por um sistema de aquisição desse DNA viral, ele passa a compor esse loco. Então, a gente tem ali vermelhinho, roxo, laranja, verde, seriam, então, resquícios de diferentes fagos, de diferentes vírus. Quando a bactéria, por sua vez, é infectada novamente por um vírus, o que acontece? Esse loco CRISPR é transcrito, ele forma, vejam ali embaixo, RNAs que são chamados pré-CRISPR RNA. Esses RNAs, não é? Eles são processados, são clivados, e eles são capazes, então, de se ligarem aos DNAs, ao material genético do vírus, entrando na célula. Então, ali à direita, em cima, vocês veem um DNA viral,
representado pela cor verde, que vai ser, então, degradado por esse RNA guia, que a gente chama de guia, né, que contém um DNA semelhante àquele verde que está chegando ali, e ele é, então, silenciado, e, consequentemente, o vírus não se multiplica na célula bacteriana. Né? Lembram que esse sistema, né, de bacteriófago e bactéria, e célula bacteriana, é um sistema que leva à lise da bactéria, à destruição da bactéria. Então, é natural que a gente pense que a bactéria deve ter algum sistema de imunidade ou de defesa, né, para atacar ou degradar esse DNA invasor. Também aqui não é difícil de imaginar, como aconteceu no caso do Agrobacterium ou no caso do genes BT, a gente usar isso para fins biotecnológicos, né? Então, esse sistema passou a ser o sistema mãe ou o sistema modelo para a edição de plantas animais, né? Então, a gente tem aqui, né, novamente, a entrada do DNA viral, a sua clivagem pelo sistema Cas, um sistema enzimático, criando um spacer, que é como eu falei, um resquício, uma relíquia, né, do DNA viral, que é integrada, então, no loco CRISPR. Fica bem claro ali nessa figurinha, né? Aquele spacer azul é incorporado, né, por esse sistema no loco CRISPR. É um loco como outro qualquer, né? Tem lá um conjunto de genes, e no caso aqui, esse conjunto é seguido por esses repeats que separam os diferentes spacers que são de origem viral. E depois a expressão desse loco quando a célula é novamente infectada por um mesmo vírus cujo DNA já está representado no loco. Né? E aí ele é degradado por um sistema que novamente envolve a enzima, o conjunto, né, enzimático, e que é reconhecido, então, por esse RNA, que hoje a gente chama de guia, mas que na realidade é formado por dois tipos de RNA. Então, aqui novamente, né, eu trouxe aqui, eu vou deixar esse meu conjunto de slides para vocês, evidentemente, né, e a gente tem aqui novamente a chegada do DNA viral, o sistema Cas, né, que é o sistema enzimático, reconhecido por um proto-spacer, e depois a aquisição, então, do DNA viral por esse array CRISPR, né, ou por esse loco CRISPR. Muito bem. Aí, em seguida, a gente tem aqui a expressão do loco CRISPR para geração de um guia, que é um RNA, que vai, então, clivar, né, após o pareamento dos DNAs idênticos, para que o DNA viral seja degradado. Então, é fácil da gente pensar que, se há uma identidade entre o DNA viral e esse RNA guia, a gente poderia criar ou desenhar RNAs guias que reconhecessem genes nativos, sejam humanos, sejam animais, sejam vegetais. E, portanto, esse reconhecimento poderia, por exemplo, causar um nocaute naquele gene. Então, eu vou mostrar alguns exemplos de como a tecnologia é utilizada. Então, aqui, terminando, né, o processo, esse conjunto aqui do RNA guia, mais a enzima, mais o RNA viral, ele consegue, então, atingir esse novo DNA que está chegando
E se há essa identidade, esse vírus é, então, esse material genético do vírus é, então, degradado. Muito bem. Como é que a gente usa isso para propósitos de melhoramento? Como o professor que me antecedeu falou, não é? A gente está diante de uma situação em melhoramento muito inovadora. A gente tem fenotipagem de alto rendimento, ou seja, você consegue precisar melhor um conjunto de dados, não é? Do ponto de vista fenotípico, e tem também, hoje, muito importante, tecnologias de genotipagem de alto rendimento, ou seja, em que você consegue genotipar muitos locos de DNA simultaneamente para um indivíduo, de tal sorte que a associação de polimorfismos de DNA com fenótipos, por técnicas estatísticas de associação, são altamente rendáveis, né, para o melhorista, no sentido de escolher os melhores fenótipos ou de mapear genes associados a esse fenótipo, né, em um intervalo que a gente chama de QTL ou locus quantitativo. Muito bem, aqui a gente tem um esquema da enzima, né, que está ali ao fundo, do RNA guia, né, guide RNA, né, que vai justamente ser capaz de fazer a última etapa, que é se ligar a um gene específico, no caso de uso tecnológico, ou na natureza, no DNA viral que está chegando aí para ser degradado. Então, um mecanismo de defesa bacteriano, basicamente. Ok? Então, de novo, né, estou insistindo nisso porque, entendendo o processo, né, fica fácil de vocês, então, chegarem na empresa, quando empregados, ou para o seu orientador, e falam, eu quero trabalhar com edição gênica, né, eu quero desenhar os meus guias, e eu quero tentar intervir no genoma. E é muito importante essa tecnologia, porque ela não cria, ou ela não insere novidades no genoma, diferentemente da transgenia. Ela não insere DNA exógeno no genoma. Isso tem uma vantagem muito grande, por exemplo, para as universidades ou para as empresas públicas, né, que não têm o financiamento de grandes aportes, né, como no caso das empresas privadas, e o sistema regulatório é muito simplificado. Porque se a empresa demonstrar que não há cicatriz de DNA exógeno no processo de edição, ele não é considerado OGM e, portanto, pode ser liberado comercialmente. Então, há duas vantagens principais relativamente à transgenia. É um sistema altamente preciso, por causa do desenho do RNA guia, que vai chegar ao DNA-alvo, seja humano, seja animal, seja vegetal, com bastante precisão. Ele pode causar nocaute gênico, portanto, esse DNA local, né, do host, do hospedeiro, não vai ser funcional. Então, a gente pode editar genes de suscetibilidade a doenças, por exemplo. E essa edição, desde que não haja resquício de DNA exógeno, ou seja, nenhum resquício do RNA guia ou de algum mecanismo de seleção fica no genoma da planta e, portanto, ele não é considerado OGM, dispensando todos os testes e todo o sistema regulatório que é exigido para a liberação de um transgênico. Então, a universidade, nesse sentido, ela leva vantagem, né? E ela tem se beneficiado da tecnologia, principalmente para estudo de função gênica. Super importante, né? A gente entender como os genes funcionam. Se você causa uma mutação, se você causa uma deleção, uma inserção, ou mesmo insere um gene local para que ele seja super expresso, né? Isso faz com que todo um estudo funcional gênico venha a ser favorecido, então, para os cientistas.
Muito bem. Então, o que é que diz nesse slide, né? Que é o que é que fez, né? O que é que marcou o início da tecnologia CRISPR? CRISPR é o nome daquele loco, né? Tem sido a demonstração que as enzimas Cas podem ser reprogramadas para atingir, né, uma determinada sequência do DNA alvo. E esses estudos foram simplificados a partir do sistema CRISPR, usando pequenos RNAs, ou RNAs sintéticos, que são chamados de guias, e esses RNAs sintéticos incluem, voltando aqui um pouquinho, né, esses track RNA e CRISPR-RNA, né, que vão se associar à enzima Cas, e que, por sua vez, podem se ligar, não é, reconhecer fitas duplas, né, como alvos. Então, hoje a gente tem um sistema de manipulação in vitro para uso de CRISPR muito eficiente, principalmente para nocaute, né? Principalmente para nocaute. As outras tecnologias, inserção de genes, ainda estão em fase de maior estudo, né? Mas há aí um sistema bastante presente na literatura. Vocês olharem lá o que é que tem na literatura de mecanismos de edição usando CRISPR, vocês vão achar, sem exagero, milhares de artigos. Então, a gente tem aqui um mutante, né, de duas enzimas chegando num DNA alvo aqui, justamente a partir de um RNA guia 1, de um RNA guia 2, como exemplo, né, para causar um duplo corte nesse DNA alvo e, portanto, por exemplo, introduzir um DNA novo, né, ou, como os próximos slides vão mostrar, a gente criar uma mutação de ponto aqui, né, por clivagem desse DNA alvo, né, e se essa mudação de ponto, por exemplo, criar um stop codon, então esse gene vai deixar de ser funcional. É um exemplo. E aqui, criando uma linhagem nocauteada, entre aspas, né? A gente pode, por exemplo, inserir aí um gene repórter. Não sei se vocês lembram, quando a gente trabalha com transgenia, vários genes repórteres foram desenvolvidos, principalmente GFP, que é uma proteína que tem uma fluorescência e que é fácil, então, da gente acompanhar o que está acontecendo no nosso sistema usando essa proteína fluorescente, né? Como um sistema de acompanhamento no laboratório. Você pode induzir uma mutação, inserir um stop codon, como eu falei, ou mesmo intervir no promotor. Quando a gente intervém no promotor, o gene não se expressa, né? A gente pode, por exemplo, introduzir uma edição no sentido de metilar aquele promotor permanentemente, né? Então, isso vai fazer com que o gene não se expresse, né? Hipermetilar um promotor, por exemplo, que é um mecanismo de manipulação, né, desse DNA. Então, a gente tem aqui point mutation, transcrição ativada, transcrição reprimida, né, terapia gênica importante em humanos, né, e podemos, inclusive, visualizar
o local de edição por FISH, né, que é uma técnica fluorescente, né, in situ, na lâmina, de tal sorte que você possa visualizar aquele evento. Então, o que a gente tem, basicamente? Uma atividade de clivagem, né, por essas Cas, principalmente Cas9, tem modificações dessas Cas9, que, por exemplo, não causam quebras em dupla fita, e a gente tem ainda modificações nesse RNA que vai reconhecer o gene a ser editado. Vamos lembrar que tanto na transgenia como na edição, e esse é um aspecto, vamos dizer assim, um pouco complicador em plantas, porque significa passar por cultura in vitro. Não tem como a gente ficar sem introduzir, seja o RNA guia, seja os genes por transgenia, o construto, a gente chama de um construto, né? Promotor, gene, terminador, num explante, seja ele disco foliar ou um embrião, que vai formar um calo ou não, e que vai dar origem a uma nova plantinha, seja ela editada ou transformada. Então, não vamos fazer confusão entre esses dois termos, né? A planta transformada e a planta editada, né? Há quem chame a planta editada de transformada, não deixa de ser, mas lembrando que ela não é necessariamente um OGM, e ela vai ter uma análise de risco específica, caso a caso, né? E, no final das contas, a gente tem que fazer uma PCR lá para, ou mesmo um sequenciamento exigido para as empresas, mostrando, então, o que aconteceu, qual o resultado desse processo. Então, a questão aí que fica ainda como uma etapa que existe conhecimento de bioquímica para saber o genial, etc., mas uma etapa a ser cumprida é a parte de regeneração das plantas, né? Então, essa é uma etapa um pouco crítica, dependendo da cultura, dependendo do que a gente quer trabalhar, dependendo da espécie. Não é, talvez ainda seja a etapa mais crítica nos dois processos. Então, eu fiz aqui um resumo para vocês, se quiserem, né, está à disposição esses meus slides, e deixei alguns links para vocês consultarem também, certo? E lembrando, então, que a avaliação de risco, no caso das edições, é caso a caso. Caso a caso. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse slide é do Dr. Alexandre Nepomuceno, da Embrapa, soja, e que ele fez parte, muitos anos, da CTN-Bio. Então, aqui é uma IST, né, uma levedura que, por sua vez, tem mutação em 4 genes que aumenta a eficiência de produção de etanol. Tá? Então, isso é muito importante para o Brasil e, dada, né, a nosso uso, né, de etanol em carros, veículos flex, né? E, por último, aqui eu queria discutir um pouco aquilo que tem sido feito, inclusive, pelo IAC Citrus, em São Paulo, que é a edição dos chamados genes de suscetibilidade à doença. É interessante isso, né? Quando a gente fala em resistência e suscetibilidade, mesmo no caso de resistência quantitativa, o que a literatura tem mostrado, no caso aqui é para xanthomonas, com relação ao cancro cítrico, o que a literatura tem demonstrado é que há genes chamados genes de suscetibilidade. São chamados switch genes ou lob genes. Esses genes acabam por criar um mecanismo que faz com que a planta fique altamente suscetível ao cancro, às xanthomonas, né?
E no caso aqui é bem interessante, ó, se vocês olharem esse esquema, a gente tem um Tata Box aqui. Se vocês lembrarem lá do que é um Tata Box, né? É uma região típica do promotor, que por sua vez vai conferir expressão ao gene ao qual esse promotor está ligado, né? Então, o que se fez foi, no caso de citrus, atingir o Tata Box e fazer uma mutação aqui, ó, tá vendo? Ele é TA, e aqui a gente tem uma mutação para C, e outra mutação para C, e outra mutação para C, e outra para C. Aqui, no caso, para grapefruit, né, que é chamado Citrus Paradise, e para laranja doce, né, a Sweet Orange. E causando, então, essa mutação nesse gene, que é um gene de suscetibilidade, ele vai deixar de ser funcional. No caso dos genes Sweet, eles atuam no metabolismo de transporte de açúcar, tornando a planta suscetível. Então, se você editar e fizer um nocaute nesse gene, a planta passa a ser resistente ao cancro. É um exemplo que está presente aí no Brasil e que deve ser levado a cetenibio para análise. Tem vários exemplos na literatura, em fase de liberação. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, aqui a tabela da cetenibio, né? Levedura para produção de etanol, cepa vacinal para parvovírus canino, né? Então, portanto, também editando vírus, né? Bovino sem chifre, esse parecer, no caso, foi cancelado, mas no mundo afora tem esse fenótipo, tilápia com fenótipo de maior rendimento de filé, e tem vários enquadramentos e também consultas prévias, ou seja, a empresa entra na CTNBio e faz uma consulta. Aquilo que eu estou pretendendo é viável, vai cair no sistema regulatório, não vai? Como é que vai se dar a análise de risco? É interessante para ela, né? Porque dependendo do custo, ela leva isso a um pedido de liberação comercial, né? Saccharomyces cerevisiae, de novo, sêmen de touro da raça Nelore para aumento da massa muscular. Eles editam um gene que é chamado miosina, que é um gene presente que causa distrofia muscular em gado, né? Então, se a gente nocautear esse gene, a doença não se desenvolve, né? Consulta prévia, tá certo? E aí vai, Embrapa Agroenergia, BASF, micro-organismo usado como condicionador de solo, consulta regulatória, cana-de-açúcar editada para sistema DNA-free, e assim vai. Eu não vou detalhar todas essas consultas e pedidos de análise por parte da CTNBio, para deixar, então, um espaço para perguntas. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado!